Olá pessoal, dando continuidade à nossa disciplina de programação Android básico, hoje iremos ver sobre construção de listas utilizando componentes visuais dinâmicos. Então, sempre quando iniciamos um processo de desenvolvimento de software, principalmente na parte de aplicativos, a gente tem normalmente a necessidade de lidar com dados da forma unitária e dados na forma de coleções ou conjuntos de dados. E a gente tem que pensar nisto do ponto de vista tanto de informação de origem de dados, a base de dados, quanto na forma de apresentação desses componentes para o usuário. Então, nesta aula aqui, a gente já começa a ver sobre o trabalho com dados no aplicativo, e é muito importante a gente observar a seguinte situação. Pense que temos lá num banco de dados armazenado várias informações de pessoas. Então, essa pessoa da base de dados, uma hora terá que vir para uma parte do algoritmo que vai fazer o processamento desses dados, e eu posso querer apresentar esses dados para o usuário como um item único ou uma coleção de itens. Logo, como item único, a apresentação é algo até razoavelmente simples, porque basta que eu crie uma activity, um fragment que me permita apresentar esses dados para o usuário. Por outro lado, se eu vou trabalhar com uma coleção que envolve muitos itens, o que eu devo ter na hora de apresentar isso para o usuário? Provavelmente um problema que é não haver espaço na tela para apresentar esses dados para o usuário. Então, nós vamos precisar, neste caso, de alternativas, porque os dados podem exceder o tamanho de tela. Então, existe toda uma técnica necessária para que esses dados possam ser apresentados. E aí, nós temos a necessidade de aprender a lidar com listas no Android para que a gente possa, então, fazer a manipulação desses dados. E eu vou hoje discutir com vocês algumas técnicas alternativas utilizadas no Android. Claro, vou começar do mais básico aqui, mostrando um exemplo de que as informações não são aplicáveis na parte de visualização. E claro, vamos mostrar hoje para vocês alternativas utilizando o Recycle View para gerar listas e grades de itens que possam ser apresentados na tela. E, claro, essa informação, ela, no primeiro momento eu vou fazer com dados na memória mesmo do computador, ali de processamento, e posteriormente o objetivo disso é que vocês aprendam então a conectar esses componentes do Android para uma base de dados real e aí sim fazer o aplicativo de vocês ter uma utilidade adequada. Então, o primeiro exemplo que iremos ver é o Scroll View. É importante a gente fazer a criação de um aqui para a gente entender como funciona este item quando a gente criando. Então vamos ter uma ideia aqui primeiro no Android Studio desse componente antes da gente avançar. Eu vou utilizar como base para mostrar um projeto do tipo Empty Activity e eu vou chamá-lo aqui de exemplo listas para que a gente faça todos os testes com listas para verificar o funcionamento delas. Ele está terminando de criar para a gente aqui o projeto, ok. Aí está, já temos uma lista, já temos o projeto pronto para a gente poder trabalhar com listas, ok. Então aqui está, ele inicia essa activity com um text view aqui no centro. Eu vou reformatar isso aqui, vou colocar para a gente aqui no modelo para que a gente possa então fazer um teste inicial com o Scroll View. O primeiro teste que eu vou fazer vai incluir aqui, vou colocar um text view bem aqui no topo da página e vou formatá-lo para que ele não tenha, para que ele tenha aqui uma margem pequena no topo, uma margem nas laterais de 16, aqui embaixo uma margem também pequena de 16, então ele vai ficar posicionado desta forma, e eu vou colocar ele no modo constraint
Match Constraint. Então ele ocupa toda a área praticamente da minha activity. Então está formatado dessa forma. E aqui nos padrões do texto dele, aqui ele vai apresentar os itens que eu quero, né? Vai apresentar os itens, e estes itens, eu vou colocar uma fonte bem grande aqui só para a gente poder ter uma ideia. Então no primeiro momento este é o meu layout. Já posso até rodá-lo aqui para apresentar no emulador, para nós vermos. Então, a princípio nós temos um exemplo de listas que apresenta para mim apenas este texto chamado itens. Então aqui está, ele rodou no emulador para mim e trouxe basicamente o exemplo listas conforme está no layout. Agora vamos fazer a nossa primeira interferência nesse TextView para ele mostrar vários itens para a gente. Então a primeira alteração que nós precisamos fazer é verificar aqui qual é o ID. Então aqui ele está como TextView. Então nós vamos incluir texto nesse TextView para que ele mostre para a gente uma quantidade maior de textos. Então a gente poderia fazer aqui na programação, agora já inserindo os dados dinamicamente na caixa de texto. For i de 1 até 100, eu quero que ele preencha o TextView, que ele inclua no TextView um item com o número desse índice que ele está percorrendo. E aí pode fazer uma quebra de linha para cada item que ele adicionar. Então, ao rodar esse exemplo, vamos ver o comportamento dele agora já no emulador. Carregou. Eu poderia ter excluído aquele item, né? Depois vou apagar aquele item da apresentação, mas veja vocês, ele está apresentando para mim aqui os itens de 1 a 100, mas eu não consigo visualizar os demais itens. Então eu poderia fazer uma alteração no nosso código para que ele tenha uma scroll view que me permita percorrer mais a tela. Então eu posso voltar agora na minha main activity, vou tirar até esse itens daqui para que ele acrescente dinamicamente e vou criar aqui uma scroll view para que eu possa visualizar. Então vou trazer uma scroll view para o constraint layout e colocar dentro da scroll view, vamos colocar aqui esse text view. Então eu tenho um text view dentro da scroll view. A scroll view, vamos criar aqui as configurações dela de layout. A princípio, ela está aqui com a posição 0, 0, 0 e 0. Vamos colocar para Match Constraint, ocupar toda a área visível. E vamos colocar uma margenzinha pequena, pelo menos aqui de 8, em relação à borda do layout. Então, nós temos uma margem. E um text view internamente, que também ocupa uma determinada área do projeto. Eu posso fazê-lo aqui, Match Parent na altura também, para ele ocupar toda a área do projeto. Ok, então, salvei isso aqui e vou executar novamente no emulador para a gente ver o resultado. Vamos lá. Aqui está. Então veja que agora eu tenho os itens de 1 a 100, de acordo com o que eu fiz na programação, com um scroll. Então eu consigo girar esses itens. É óbvio que da forma como eu fiz esse exemplo com vocês, ele não apresenta a possibilidade. Por exemplo, eu queria clicar nesse texto, que é o item 5, clicar aqui e fazer alguma ação. Ele não vai me permitir, porque basicamente eu estou usando uma única caixa de texto para apresentar todos os itens dentro dessa scroll view. Então esta não é a abordagem que ainda iremos utilizar para a gente trabalhar com a apresentação de uma coleção de itens na página. Vamos avançar agora nas técnicas para ver outras possibilidades. Uma outra técnica de apresentação de dados, quando apresentando coleções, é apresentar esses dados no formato de uma combo box, que no caso uma lista suspensa, né, que no caso do Android é chamado de spinner. Então, se eu quiser mostrar uma lista, igual aqui eu estou com um exemplo para vocês que eu vou mostrar, que é a programação das siglas do estado, ou de uma lista de estados. Então,
Isto pode ser feito utilizando um spinner. Então eu começo a utilizar um modelo mais dinâmico de lista. Já não vou mais fazer naquele modelo que eu usei apenas no Text View para mostrar vários itens. Aqui eu já começo a separar estes itens em pequenas partes que podem ser tratadas de forma independente. Então vamos ver aqui um exemplo do spinner para a gente ter uma ideia. Para fazer a manipulação de dados utilizando o spinner, a primeira informação que precisamos é, dentro do nosso projeto, aqui eu estou com o projeto Exemplo Listas limpo novamente, colocar então esse widget que vai me dar o spinner, né, que vai me dar um componente capaz de manipular lista. E neste caso eu vou pegar o spinner aqui, vou trazer para a minha área de visualização. Então só finalizando aqui, nosso ID é spinner, que é o que nós vamos precisar para poder fazer a inclusão de dados e popular dados nesta lista. Nós precisamos basicamente de um layout adicional, que é o que me apresenta o item que eu quero trabalhar. E no nosso caso aqui, nós vamos incluir o item que representa cada elemento nessa caixa de lista suspensa. Aqui em Layout, nós vamos colocar um novo Layout Resource File. Vamos chamar este layout de Item Spinner, porque nesse Item Spinner nós vamos formatar o que nós queremos que seja apresentado em cada um dos itens. E nós vamos definir aqui que ele vai usar como elemento principal um Text View. Então eu dou um OK, ele gera para mim este arquivo de layout, que é baseado apenas em um Text View. Para preencher o spinner com itens, nós precisamos de uma lista de itens que serão apresentados nesse spinner. Para isso, nós vamos preencher com a lista de siglas dos estados brasileiros. E esta lista de siglas nós vamos trazer aqui de um array que vamos definir dentro do strings da nossa aplicação. Então, lá no Resources Values Strings, nós vamos criar aqui um string array, né, uma lista, chamado siglas Brasil, que nós vamos usar como base para popular os dados nesta lista que estamos criando. E aí eu tenho já as siglas aqui pré-formatadas, vou colar aqui, ó. Então, a lista de siglas de todos os estados brasileiros. Então, já temos a nossa informação, que é o que queremos apresentar na nossa lista suspensa. Agora, pessoal, para vincular esta informação de siglas com cada um dos itens que vão aparecer lá no spinner e com o spinner que está na Activity Main, nós temos que programar. E isso nós iremos fazer agora na Main Activity. Então, a nossa programação inclui, primeiro, recuperar as siglas que está no nosso arquivo de texto. Então, nós vamos pegar essas siglas, nós vamos capturá-los de resources, que é onde ele está, getStringArray, e aí a gente diz qual array que a gente quer capturar aqui. No nosso caso, são as siglas Brasil. Então, com isso, eu já trouxe do meu arquivo de texto as siglas que eu precisava. E agora surge um elemento que é necessário para publicar estes itens lá no spinner, que é criar um adaptador que a gente chama. E este adaptador, eu vou chamar aqui de adapter, ou posso chamar aqui de adaptador. O adaptador vai ser criado com base no array adapter de string, e ele vai usar o this como base, vai pegar lá no layout o item spinner que a gente acabou de criar e passar as siglas para a geração do nosso adaptador. Então, este adaptador vai ser utilizado agora no nosso spinner para fazer a apresentação de dados que nós temos naquele array de siglas. Então, com estes comandos aqui, eu basicamente já consigo, então, apresentar
na minha spinner, ou na minha lista suspensa, a lista de siglas. Vamos ver o resultado disso no emulador direto. Então aqui está, no emulador, ele já carregou para mim os itens na lista. Quando eu clico, já está disponível, ó. Só que ainda ele não faz, com exceção de que eu posso selecioná-los, ele ainda não faz nenhuma interação com o componente. Então, vamos aprender agora a fazer uma interação com esse componente. Vou aumentar um pouco o tamanho desse text view, dar um pouco mais de formato para ele, e também fazer esta adaptação, né, para que ele aceite a gente fazer então uma interação. Aqui no item spinner, nós vamos fazer uma pequena alteração no text view, na verdade, item spinner text view. Nós vamos alterar aqui a fonte dele para deixar ele um pouco maior. Vamos colocar aqui corpo 36, só para a gente aumentar o tamanho lá da visualização deste item. E na nossa main activity, nós vamos começar a programar no spinner o clique que o usuário faz no item. Então, quando ele clica no item, o que eu quero que aconteça? É isso que nós vamos fazer. Então, vamos fazer aqui, ó, um spinner on item select listener. Então, nós temos que programar este listener para que a gente possa, então, conseguir com que a interação do usuário com o spinner seja capturada. E nós vamos programar aqui um object com o adapter view on item listener. Aqui está. Neste onItemSelectListener é que vamos programar então as funções para interação do usuário. Então, ao declará-lo aqui, a gente percebe que o objeto fica em vermelho, ele está pedindo para implementar alguns métodos. Quando eu clico sobre ele, ele me dá aqui a opção de quais membros precisam ser implementados. Então, eu cliquei, vou selecionar os dois itens que precisam ser implementados, dei um OK e ele gera para mim essa estrutura básica do tipo de interação que vai ser realizada quando o usuário clicar neste spinner. E aí nós temos aqui a possibilidade, então, de fazer a programação da interação que ele fará. Então, nós poderíamos iniciar fazendo um teste aqui, ó, com um toast.makeText, diz mainActivity. Vamos passar aqui clicado, só uma mensagem para a gente testar lá o clique dele. A velocidade, né, pode ser um toast curto, não precisa ser longo, e mostrar essa interação para o usuário. Então, basicamente aqui nós não iremos implementar nada no onNothingSelection, nós não vamos implementar, e aí nós podemos já testar isso aqui novamente no emulador. Aqui está rodando no emulador, agora um pouco maior. Quando eu clico no spinner e seleciono, veja que ele dá aqui para mim a opção clicado, que é justamente o toast que eu programei ali. Vamos tornar este componente um pouco mais interativo para a gente ter uma ideia. A primeira coisa que iremos fazer é criar aqui então um outro map que quando o usuário clicar na sigla que vem lá do item que ele selecionou, a gente percorrer um map e capturar o nome do estado. Eu tenho aqui já um map preparado que vai nos permitir fazer esse tipo de interação. Então, aqui dentro da nossa activity, ó, vejam vocês aqui um map. Ele é um map de siglas com o nome do estado, sigla para cada nome de estado. Então, quando o usuário me manda a sigla AP, eu vou apresentar na mensagem o Amapá para ele. Quando ele me mandar PA, eu vou mostrar Pará. E eu vou usar, então, esta lista, né, que é um map de estados, para fazer a interação aqui dentro do meu spinner. Bom, para que eu faça essa interação, quando o item é selecionado, eu tenho aqui alguns parâmetros que ele envia para mim como referência. Ele gerou aqui automático, ele abreviou esses parâmetros, mas esse primeiro aqui é o parent, que é a adapter view em si. Este view é o próprio elemento que foi clicado. Este P2 é a position, né, quer dizer, a posição do item que foi selecionado. E este último aqui é o ID do componente. Então, eu poderia utilizar estes parâmetros agora para fazer assim.
eu quero saber primeiro a sigla que ele selecionou. Como é que eu faço? Eu vou na lista de siglas, tá? E capturo a sigla pela posição que ele clicou. Ó. Então ele clicou neste, eu tenho esta sigla. Com base, então eu estou pegando aqui da lista de siglas qual é a sigla que ele selecionou. Com base na sigla, eu consigo definir qual estado ele clicou, indo no meu map de estados e pegando então pela sigla qual é o estado selecionado. Então logo aqui eu já tenho o meu estado, que ao invés de eu mostrar um item clicado, então eu posso mostrar aqui o estado que foi selecionado para o usuário. Então vamos ver como fica este exemplo agora, já no emulador. Aqui está, então quando eu clico no spinner, escolho qualquer item da lista aqui, vamos escolher aqui Pará, ele apresenta o nome do estado para mim. Ó. Então esta é uma primeira lista, Paraná, é um primeiro modelo de lista interativa, agora utilizando Spinner. Nos exemplos anteriores que a gente viu, partindo ali desde a apresentação de itens, né, um conjunto de itens usando Scroville, ou mostrando no Spinner, que é aquela lista suspensa que me permite popular alguns itens, a gente pôde perceber esses componentes. Por que nós chamamos que eles são dinâmicos? Porque não conseguimos fazer isso em tempo de design, enquanto estamos fazendo o desenho da tela. Então eles são dinâmicos, eles precisam de programação para que sejam populados. E agora eu estou aqui com mais alguns itens que são necessários, principalmente quando a gente está trabalhando com o conjunto de dados, né, que são as listas, cartões e grades. Então é muito comum a utilização e a necessidade de trabalhar com este tipo de apresentação de dados em aplicativos do tipo Android e aplicativos que vão rodar em smartphones, né? E para isso o Android oferece como recurso o Recycle View. Então o Recycle View, se vocês forem pegar informações e pesquisarem mais sobre ele, ele é um componente dentro da plataforma Android que permite a apresentação dessas listas, dos cartões e das grades de itens. Ele vem como uma nova variação do antigo List View e do Grid View, então a gente passa a partir de então a utilizar o Recycle View como ferramenta. Agora, quando eu olho aqui, como é que você implementa um Recycle View, né? Quando a gente programou o Spinner ali, vocês devem ter observado que para pegar aquelas siglas de estado e colocar no Spinner, eu tive que criar um Array Adapter, que é um componente que já existe dentro da plataforma Android. Então aquele componente ali me serviu como base para eu poder adaptar os dados que vieram do String Array de estados para a Combo Box ou para a lista suspensa, apresentando as siglas dos estados. Porém, à medida que o tipo de dado vai se tornando mais complexo, não basta eu utilizar aquele Array Adapter da forma como ele é. Eu preciso interagir com esses componentes e desenvolver os componentes que adaptem os meus dados para serem apresentados na tela. E para apresentar dados numa tela utilizando o Recycle View, nós precisamos entender esta lógica deste pattern chamado adapter. Então, basicamente, a lógica de funcionamento seria assim. Nós teríamos lá dados no banco de dados. Esses dados são vários itens e pode ser uma coleção de 1, de 1000, de 2000, de 5000 itens que eu quero apresentar na tela do dispositivo. E para apresentar isso na tela, eu terei que criar ou ter um adapter que faça uma adaptação deste item para ser apresentado na Recycle View. E aí o papel do adapter nesse caso é justamente isso, fazer o papel dele, adaptar aquele item que vem da base de dados para ser apresentado na Recycle View. Para fazer isso, o adapter conta com o apoio ali de um componente que nós chamamos de View Holder. O View Holder é um componente que tem como função específica lidar com o item especificamente, tratar da apresentação de um único item na tela. Então o View Holder faz a
combinação dos dados que vieram do item com as formas de apresentar esses dados na tela. Se é com text view, se é com image view, o item, o view holder quem define esse tipo de situação. Logo após a definição, a criação do view holder, essa informação é enviada para o Recycle View, que se encarrega então de disponibilizar isso na tela como uma coleção para o usuário. Então o papel do Recycle View aqui nada mais é do que renderizar e preparar essa lista para ser apresentado na tela. Só que o Recycle View não é nem quem define como esses itens devem ser apresentados. Nós temos um apoio ainda do outro elemento que é o Layout Manager. Então, se eu quero que ele seja apresentado como uma lista, como uma grade, é o Layout Manager quem vai fazer esta definição e esta apresentação do Recycle View na tela. Então aqui, só recapitulando, antes de partirmos para o nosso exemplo prático da criação da Recycle View, vamos lembrar que o Recycle View requer a implementação dos componentes. O próprio Recycle View, que a gente já vai aprender a utilizá-lo, definir nesse Recycle View o tipo de layout que queremos para apresentar os dados, o desenvolvimento de um adaptador e de um View Holder que vai popular então o Recycle View. E os dados que serão apresentados nesse Recycle View. Então esses são os itens necessários para a gente fazer essa implementação. E quando implementando o Adapter e o View Holder, nós temos alguns métodos que a gente vai precisar implementar, que é o getItemCount, né, que vai retornar a quantidade de itens da lista, o onCreateViewHolder, que vai retornar o item, né, o layout do item que vai apresentar o item na tela, e esse onByteViewHolder, que é o responsável por preencher o ViewHolder com os dados que serão apresentados na tela. Então, no próximo exemplo que vamos fazer, a gente vai inclusive justamente mostrar como é o procedimento para desenvolver um Recycle View e programar e implementar estas classes, ok? Então, como exemplo para a implementação, vamos fazer aqui hoje um exemplo do Recycle View como se estivéssemos fazendo um cadastro de pessoas. E aí nós vamos usar o nosso exemplo de listas para fazer o Recycle View neste modelo que estou apresentando aqui para vocês. Então vamos lá, vamos para o Android Studio e vamos iniciar a implementação desse Recycle View. Aqui no Android Studio, no nosso exemplo de listas, vamos iniciar então a criação do Recycle View. Bom, o primeiro componente e o mais importante dessa sequência, principalmente para a apresentação, é o próprio Recycle View, que já vem aqui disponível na paleta de ferramentas disponíveis do Android Studio. O Recycle View, ele não é um componente que já vem instalado, então a gente tem aqui um botão que é para a gente poder fazer o download e a inclusão dele no nosso projeto. Eu vou clicar aqui, ó. Ao clicar ele pergunta se eu quero incluir essa biblioteca no projeto, cliquei, ele faz o download, faz a configuração e disponibiliza o Recycle View para ser utilizado no nosso projeto. Então aqui terminou. Ok, já posso utilizá-lo no meu projeto. E aí, para utilizar o Recycle View, nós vamos vir aqui e vou colocar bem no centro aqui para ele já assumir essa configuração aqui, ocupar todo o espaço, 0 de opções aqui na margem, nas margens, ó, e vou colocá-lo também para ser Match Constraint, ou seja, para ele utilizar toda a tela. Então, esta aqui é a forma de adicionar o Recycle View no nosso projeto. Ora, tem configurações que eu posso fazer diretamente aqui já no Recycle View. Por exemplo, eu posso primeiro, vamos pegar aqui no modo design mesmo, dar um ID para ele para eu poder manipulá-lo no código. Então eu poderia colocar aqui Recycle View Pessoas. Então esse é o nome que eu vou dar aqui para o meu Recycle View. Ó. Recycle View Pessoas. O ID que eu vou utilizar para fazer o processo da programação dele. Quando eu olho na forma de código, veja que ele já definiu aqui para mim, né? Deixe-me confirmar aqui. Ok, já coloquei o ID, então tá definido. E aí,
eu posso, no meu Recycle View, definir qual é o tipo de Recycle View que eu quero. E isso eu faço normalmente definindo qual é o Layout Manager desse Recycle View. Ele tem aqui um App Layout Manager, que é o que eu vou dizer para ele como eu quero que o meu Recycle View se comporte. No meu caso aqui, eu vou querer o Linear Layout Manager. Então, este Layout Manager está dizendo que esse Recycle View vai se comportar num formato de lista para apresentar os meus itens para o usuário final. Então, com isso, eu já estou então com o meu Recycle View definido. Ora, o próximo passo nessa configuração é definir como cada item irá se apresentar dentro do Recycle View. E aí a gente precisa também de um arquivo de layout que me permita dizer como cada um desses itens vai se comportar. Então, em Resources, Layout, nós vamos criar aqui um layout, um novo Layout Resource, que nós vamos chamar de item pessoa. Por quê? Porque eu quero apresentar dados de uma pessoa nessa lista. Então, nós vamos criar aqui um layout do tipo item pessoa. Eu mando gerar, ele vai construir esse layout baseado no constraint layout, mas é isso mesmo, é o tipo de componente que eu quero gerar aqui na minha tela. Bom, para começar a definir como eu quero que se comporte cada item que vai ser apresentado para o usuário, eu posso definir aqui, vou colocar aqui um Image View, ó, bem no canto aqui do meu item, que eu quero que ele apresente. Vou escolher aqui um avatar e ele vai colocar aqui um Image View no cantinho da tela. Esse Image View eu vou dimensioná-lo de acordo com o tamanho que eu acho que é interessante. Então vou colocar aqui 50 Density Pixels e aqui 50 Density Pixels. Então eu já tenho ali a formatação inicial de como que eu quero que apareça a foto dessa pessoa neste List View. Ora, o próximo passo aqui vai ser definir o quê? Definir o nome, como é que eu quero que apareça o nome da pessoa. Então vamos colocar um Text View aqui, ao lado desta foto. Eu vou formatá-lo inicialmente com um bold aqui, para ele ficar um texto um pouco maior. Corpo pode ser aqui, tá 14, eu vou colocar um corpo maior, vou colocar 18 aqui, para ele ficar um texto um pouco maior. E agora sim, agora eu vou formatar o layout deste componente. Então o layout desse componente eu vou fazer aqui, quero que ele fique ao lado da foto, então eu vou criar aqui, opa, deixa eu voltar, criar ele aqui ancorado na foto e ancorado na extremidade do meu layout. E aí vou colocar aqui uma margem de 16 pixels na margem esquerda e vou defini-lo na largura para respeitar a área da constraint. Posso colocar uma margem também na lateral direita para que ele não ocupe toda a área da minha tela. Então veja que eu já disse que esse Text View vai ocupar essa área. Eu já posso começar aqui agora a incluir um outro item. Este Text View eu vou utilizar para mostrar o nome. Então eu vou deixar aqui a princípio o nome, que é o que eu quero mostrar da pessoa. E vou incluir mais um Text View agora, aqui embaixo, abaixo do Text Nome. Este aqui eu vou usar para mostrar o CPF da pessoa. Então vou fazer as mesmas ancorações. Vou colocar ele ancorado embaixo do texto nome, colocar ele ancorado na foto e ancorado na margem também do meu layout. E aí, é claro, posso fazer as configurações de margem aqui. Uma margem na esquerda, uma margem na direita e 8 pixels na margem superior, na distância dele do nome. E, mais uma vez, vamos fazê-lo aqui na largura ocupar
todo o espaço disponível aqui do nosso layout. E este item será utilizado para mostrar o CPF da pessoa. Então nós já temos aqui uma estrutura de layout definida para mostrar cada item na lista. Para encerrar, nós podemos definir o ID de cada um desses componentes. Então, por exemplo, este aqui é o image view, né? O image view da foto. Então, image view foto, que é onde eu vou apresentar a foto do componente. Vou dar yes aqui. Esse texto é o text view que vai apresentar o nome. Então, é o text view do nome. Ok, pode alterar. E esse text view 2 é o text view do CPF. Então, ele vai ser utilizado para apresentar o CPF do usuário. Ora, com esta configuração, eu já estou, então, com o meu item que será mostrado na Recycle View pré-configurado para iniciar a programação da minha Recycle View já no código. Na parte de programação, o primeiro item que nós precisamos fazer agora é uma classe, né, uma classe de dados que represente este item que vai ser mostrado aqui. Então nós vamos agora focar na programação, vindo aqui para a gente gerar a nossa primeira representação dos dados que queremos apresentar lá. E aí nós faremos isso vindo aqui New, Kotlin Class, e vamos definir esta classe que vai representar com o nome de pessoa, tá? E esta classe que vai representar os dados vai ser escrito desta forma, data class pessoa. E dentro desta classe de dados, nós vamos definir os atributos que nós queremos para a pessoa. Então, nós queremos nome, que é do tipo string, nós queremos o CPF, que é do tipo string, e nós queremos a foto, que vai ser do tipo int aqui. Nós vamos usar, para apresentar essa foto, nós vamos utilizar uma imagem, apenas um ícone de referência para poder mostrar a foto. Então, esta foto que vai aparecer aqui, nós vamos incluir ela aqui em Drawable por enquanto, só para usar como referencial para vocês perceberem. É óbvio que essa foto poderia vir de qualquer outro local futuramente, da web, de uma base de imagens e assim por diante. Então, eu vou colocar essa foto aqui, ó, já estou trazendo, vou colocar ela dentro de Drawable, e é ela que eu vou utilizar como base para eu poder, então, desenvolver aqui a nossa programação. Então, vai ser esse PNG que a gente vai utilizar como base para desenvolver a nossa Recycle View. Bom, criado, então, a entidade, né, que é o item que vai ser apresentado na tela, o próximo passo nosso agora é começar a criar aqueles itens que a gente comentou lá na apresentação. E aí eu poderia começar criando o adapter primeiro, ou criando o view holder. Então existem várias técnicas possíveis. Eu vou pela lógica mais simples, que agora, dado que eu tenho uma entidade pessoa, eu tenho que criar um view holder, ou seja, aquilo que adapta estes dados aqui para apresentar na tela. E aí então nós vamos iniciar aqui a criação justamente do view holder. E nós vamos colocar aqui uma nova classe, que nós vamos chamar então de pessoa view holder. Este item é uma classe que vai então fazer o papel de adaptar os dados que vierem da nossa programação, da nossa base de dados na Recycle View. E aí eu vou colocar aqui, vou programá-la da seguinte forma. Isso aqui receberá uma view, que é justamente o que ele vai adaptar para apresentar na tela, e toda view holder que nós tivermos que programar obrigatoriamente tem que estender de Recycle View, tá? Recycler View, ponto, view holder.
Deixa eu importá-la primeiro. Importou o Recycle View Holder. Então, ele obrigatoriamente tem que estender de Recycle View Holder e passar o componente de visualização que está sendo utilizado. Ora, o View Holder vai ter basicamente o seguinte código. Ele vai ter um nome view, que é justamente a variável responsável, o item responsável por apresentar o nome do usuário no Recycle View, e ele vem aqui, ó, da view, que é a nossa tela, baseado no ID text view nome. Então, esse é o item que vai apresentar o nome. Nós temos o CPF view, que é o item do tipo text view também, que vai ser responsável, vai vir lá da minha tela, view, find view by ID, r.id.text view CPF. Então, é o item responsável por apresentar o CPF. E vamos ter aqui também um photo view, que é o item responsável por apresentar a foto da pessoa. E esse item é diferente, esse é do tipo image view. Nós vamos colocar aqui find view by ID, r.id, img view foto. Então, estas são as informações. Então, o que é o view holder? O view holder é um elemento que define quais itens na tela vão mostrar quais dados. Então, o view holder tem aqui o nome, o CPF e o photo view. Então, com este item criado, que é o Pessoa View Holder, aí sim nós estamos preparados para programar o adaptador, que é um outro elemento necessário para a gente poder trabalhar então com o Recycle View. E aí vamos iniciar então aqui a criação do nosso adaptador, New Kotlin Class, e esse adaptador nós vamos chamar de Pessoas Adapter. Veja que eu estou usando Pessoas Adapter no plural, justamente porque esta classe ela vai trabalhar com a lista de todas as pessoas que serão enviadas aqui para ser processada na Recycle View, ok? Bom, aqui na Pessoa Adapter, nós vamos fazer a seguinte programação agora. Nós temos primeiramente que dizer que o Pessoa Adapter vai receber aqui o context, ele vai precisar do context para poder processar dados da nossa aplicação, né, do contexto que a aplicação está sendo executada, ok? Vamos importar aqui o context, vamos lá, opa, aqui, import, e ele vai receber aqui uma lista, que é a lista de pessoas que a gente vai utilizar dentro desse adapter. E neste caso, nós vamos utilizar aqui esta lista, que é chamada lista mutável, né? Lista mutável de pessoa. Então, vamos utilizar a lista mutável de pessoa para poder realizar as alterações que a gente quer. E a apresentação de dados que a gente quer. E para finalizar aqui a declaração, o Recycle View, o Pessoa Adapter tem que estender o Recycle View, nós vamos precisar dele novamente aqui, tá? Vamos importar o Recycle View Adapter, tá? Então ele vai precisar estender o Recycle View Adapter, dizendo quem é o View Holder dele. No nosso caso aqui é o Pessoa View Holder que nós acabamos de criar. Então com isso, a nossa classe Pessoa Adapter está preparada para ser construída, né? E, claro, para que ela possa, então, apresentar os dados que a gente quer. Ora, quando a gente olha aqui, ela está dando erro. Por que ela está dando erro? Porque agora nós precisamos implementar aqueles 3 métodos que a gente havia comentado lá no início da apresentação. Então a gente precisa clicar aqui, ele vai dizer, ó, você tem que implementar os métodos,
E os métodos que são necessários implementar são o onCreateViewHolder, onBindViewHolder e getItemCount. A função desses 3 métodos já está explicado na gravação anterior. Eu dou um OK, ele cria a estrutura desses métodos para mim, e aí a gente começa então a fazer a implementação deste código. Ora, no caso do getItemCount, é o mais simples de todos, a gente basicamente vai retornar o quê? Vai retornar o listSize, que é o quê? O tamanho da lista de pessoas que vai ser passada para esse adapter. Então, eu só tenho que retornar a quantidade de itens que serão, processados nesse adaptador. E aí, agora começamos aqui a implementar o onCreateViewHolder. O onCreateViewHolder, por outro lado, ele vai ter a seguinte programação. Ele vai ter aqui um inflator, que esse recurso é um layout inflator que vai ser utilizado para pegar aquele layout que a gente criou do item pessoa e deixar ele como se fosse uma classe na memória, né? Então ele faz a inflagem, ele prepara essa classe no formato de uma view para ser apresentado na tela e ser manipulado pelo RecycleView. Então a gente utiliza aqui o inflator para inflar quem? O r.layout.itemPessoa. Então nós estamos pegando aquele XML que a gente criou lá com o ImageView, com os itens, para poder trabalhar aqui na tela. E os demais itens aqui, basicamente eu passo parent e passo false nessa última opção. Para finalizar, retorno o PessoaViewHolder mandando este item. Então aqui, ó, se vocês observarem bem, nessa linha 14, eu estou vinculando a classe PessoaViewHolder com esta view que é o XML que eu formatei lá na pasta layout, né? Então eu estou vinculando o meu PessoaViewHolder class com o meu item pessoa, ok? Muito bem. Agora, vamos para a parte final da implementação deste adaptador, que é a seguinte. Agora eu vou vincular os dados, né? Então, aqui se eu fosse comentar aqui rapidamente a funcionalidade. Então, este getItem, a função dele é retornar a quantidade de pessoas na lista. Este aqui é relacionar o layout item pessoa com o PessoaViewHolder. Então ele está fazendo essa vinculação, né? Está relacionando uma coisa com a outra. E agora a gente vem para o método final aqui, que é o quê? É vincular, né? Mostrar, melhor, vamos colocar aqui, definir os dados a serem apresentados em cada item. Então, o que esse onBindViewHolder faz é justamente definir que dados serão apresentados lá para o usuário na tela. E aí a gente vai fazer isso aqui para cada item, fazendo a seguinte situação. Nós vamos pegar esse item de onde? Da lista, com base na posição. Então é assim, ó, a lista está me mandando uma lista de pessoas, que é justamente aqui. A posição, eu estou dizendo qual posição da lista eu quero capturar esse item. Então, esse item aqui é uma pessoa. Eu poderia até dizer isso, esse item aqui é uma pessoa. E esta pessoa eu vou utilizar agora para vincular ele com o meu PessoaViewHolder. Então, eu vou pegar aqui holder.nomeview.text e vou dizer para ele que eu quero que ele apresente aqui o PessoaNome. Então, eu estou vinculando agora os dados a ser apresentados naquela view. Eu quero no meu holder, no CPF-view, eu quero setar aqui o text igual ao PessoaCPF, que é o CPF que está chegando. E eu quero pegar
o photo view, nesse caso aqui ele é um image view, né? Eu vou setar o image resource dele para a foto que está indicado na classe de pessoa. Ora, com isso aqui já está pronto, eu já não preciso fazer mais nada, porque eu já tenho acesso, se eu rodar isso aqui agora mandando os dados, eu já vou ter então acesso à minha list view, com os dados já preenchidos. Mas eu vou colocar aqui no holder mais uma função por enquanto, nesse item view, que é justamente o que? O set on click listener do item, tá? Por que eu estou fazendo isso? Porque agora ainda não, mas em vídeos posteriores a gente vai programar essa interação da lista com a lista de detalhes. Então a gente vai precisar já desse on click listener. Então já fica aqui a referência para vocês. Vamos colocar aqui um toast só para testar o clique. Make text, mando o contexto que eu enviei aqui como parâmetro e eu mostro aqui o nome da pessoa que foi clicada no item. Faço um toast, pode ser curto, e peço para mostrar para mim o meu item clicado. Ora, pessoal, isso aqui é toda a programação necessária para criar o adaptador de pessoas para apresentá-lo na tela para o usuário final. Obviamente que agora, antes da gente rodar isso lá no nosso list view, nós vamos precisar do quê? Nós vamos precisar de dados para apresentar para o usuário. A gente ainda não está acessando base de dados, mas eu vou fazer aqui um exemplo na main activity com dados fictícios só para a gente poder testar isso aí. Então vamos lá. Vamos primeiro programar aqui uma lista de pessoas, tá? Vamos criar uma lista de pessoas usando então lá aquela lista mutável, né, de pessoa, tá? Que vai ser um modelo de um array list, tá? Vai ser um array list para a gente. Então eu tenho aqui uma lista de pessoas. Vou fazer uma lista de pessoas que vai ser assim, de 50 pessoas, tá? Então eu vou gerar aqui 50 pessoas e vou adicionar na lista de pessoas. Lista de pessoas, adiciona a pessoa. Esta pessoa vai ter então o nome. Eu vou colocar aqui um nome fictício, né? Só nome com o indicador do número. Vai ter aqui um CPF somente com o indicador do número. E vai colocar para mim aqui a foto igual para todos. Ó. É aquela foto que eu coloquei lá no Drawable, tá lendo? Que eu arrastei e coloquei. Então vai ficar uma foto igual para todos. Óbvio que se eu tivesse aqui uma lista de fotos, eu poderia colocar uma foto diferente para cada um. Mas já estou montando a minha lista de pessoas. Feito isso, então eu já tenho uma lista de pessoas para apresentar na Recycle View. Agora, basicamente, o que eu preciso é o quê? É capturar a Recycle View, e vamos fazer um Find View by ID, Recycler View, vamos importá-la, ok. E aí vamos dizer aqui qual é o item que a gente utiliza para apresentar essa lista. Recycle View, e nós vamos pegar lá o Recycle View Pessoas, que nós definimos lá no início da nossa programação. Vamos definir aqui o adapter, o adaptador, né? Adaptador que é necessário, que vai ser o nosso pessoa adapter. E para o pessoa adapter, o que nós vamos fazer? Nós vamos mandar o contexto, que é o this, e a nossa lista de pessoas que nós acabamos de criar. Então, o nosso adaptador, né? Adaptador, já tem agora a lista de pessoas e seu adapter. Por fim, basta que a gente defina o adapter do Recycle View para ser o nosso adaptador. Ou seja, pessoal, isso aqui é tudo que eu preciso programar para mostrar os meus dados para o meu usuário. Então vamos executar esse exemplo aqui para ver o resultado na tela agora. Aqui está, pessoal,
o meu Grid View com os itens populando dinamicamente, tá ok? E aqui também está, se eu clicar no nome 5, ele já sabe que eu cliquei no nome 5. Nome 10, ele sabe que eu cliquei no nome 10. Ou seja, esta lista está preparada para ser utilizada agora numa interação com outra tela, com uma tela de detalhes, por exemplo, mas eu já tenho a minha lista preparada. Que esses dados ainda estão vindo de uns dados fictícios que eu estou gerando dinamicamente aqui, esses dados deverão vir de um banco de dados que é tópico do nosso próximo vídeo, né? Então nós vamos começar já na sequência a falar da conexão na base de dados para trazer esses dados também de uma base de dados. Então com isso aqui eu estou praticamente encerrando com vocês essa apresentação com duas observações finais aqui. Quando eu rodei aqui, eu observei no exemplo que eu fiz com vocês, que aqui nessa Activity Main, ó, eu tinha colocado esse Recycle View Pessoas, o ID dele, para o Constraint Layout. Ó. Então estava assim. Aí ele deu um erro na hora que eu fui compilar. Então eu tive que tirá-lo daqui. Então se vocês pegarem no vídeo anterior lá, vocês vão ter que perceber que eu coloquei ele, corrigi para ficar no Recycle View Pessoas, tá ok? Então quando você olha aqui nesse XML, o ID veio parar aqui no Recycle View. Isso é muito importante porque na hora que eu expliquei anteriormente lá eu não vi que eu tinha colocado o ID no Constraint Layout. Essa é a primeira. A segunda informação é que nesse item pessoa, o Constraint Layout aqui estava Match Parent. Ó. Então se eu deixar ele Match Parent, ele vai ocupar toda a tela para cada item. Logo ele não mostra daquele jeito que eu estava vendo lá. Então se eu rodasse aqui agora, veja o que acontece. Ó. Só como exemplo para vocês. Aqui está, ele apresenta como uma lista, mas ele ocupa uma tela cheia para cada item. Ó. Então, porque eu deixei Match Parent lá. Então, eu fui obrigado a vir aqui e corrigir para o Wrap Content para ele ocupar só a área necessária para apresentar o item. E aí, quando eu rodo isso aqui, vamos ver o resultado novamente. Aí está os itens sendo apresentados um logo após o outro, né? Então ele só ocupa a área necessária para mostrar cada item conforme necessário. Aqui eu poderia fazer formatações diferentes. No meu item aqui eu poderia manipular um card view, então eu botaria um card, apresentaria um card aqui, essa é uma possibilidade, né? Utilizando o card view. E poderia também, aqui veja que eu estou trabalhando com lista, mas se eu quisesse alterar isso aqui para um grid layout, veja como é simples agora. Basta que eu venha aqui na Activity Main e troque no XML aqui, ó, ele está usando um Linear Layout Manager. Eu trocar isso aqui para um grid layout, ó. Vamos alterar aqui para um grid layout manager e eu só preciso dizer para ele qual é o span, né, o span count, a quantidade de colunas que eu vou querer ter. Nesse caso aqui eu vou colocar 2. Então vamos ver como que ele se comporta agora no emulador com essa alteração. Então vejam vocês, agora ele já está mostrando no formato de grade para mim. Ó. Então eu já tenho vários itens um do lado do outro disponível no meu Recycle View. Então pessoal, por hoje é isso. Acho que isso aqui dá uma visão geral de listas para vocês. Eu tentei isolar o máximo toda essa teoria de listas para fazer uma única aula. Obviamente que ela fica uma aula longa, mas ela vem com tudo que vocês precisam saber no primeiro momento para fazer a apresentação de itens em uma lista. E aí, na sequência, nós vamos aprender a utilizar essas listas agora para fazer interação com dados na base no banco de dados, tá bom? Então aproveitem esse vídeo, façam os testes de vocês e na sequência a gente volta a falar então agora da utilização de banco de dados com essas listas. Até mais!